Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa formação. Uma alegria tê-los todos aqui nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos então em pé iniciar esta nossa semana de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, dando-lhe vivemos retamente todas as coisas, do mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sede da sabedoria, rogai por São Jerônimo, Santa Edviges. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar um instante, por favor. Primeiramente, eu quero dizer que fico feliz, com a presença de todos vocês nesta noite. E nós vamos, então, iniciar um itinerário de estudos sobre a Palavra de Deus. Claro que não é nada muito aprofundado, porque até porque uma semana não é possível fazer isso. Eu também não sou biblista, mas aquilo que a gente sabe pode ser passado com certeza. Eu fiz um pequeno itinerário que vai nos ajudar a entender a Bíblia da seguinte forma, Primeiro, nós vamos entender um pouquinho sobre esse Deus que fala ao seu povo, sobre a revelação divina, aquilo que tange a revelação divina. Depois nós vamos entender como a Bíblia nasceu, como nós chegamos ao livro que nós temos hoje. E aí depois nós vamos entender um pouquinho como interpretar a Bíblia, como entender a Bíblia, porque, sobretudo, uma das maiores dificuldades é a compreensão da Bíblia. E, no quarto momento, nós vamos ver a Bíblia na vida espiritual, como a gente pode rezar através da palavra de Deus, da Bíblia. Então, vejam bem, nós vamos começar aí por esse Deus que fala. Antes só, porém, dizer que nós temos muitas traduções da Sagrada Escritura, E é importante que a gente tenha consciência disso, Aqui eu trouxe algumas das traduções, ainda está faltando a da CNBB, que eu acho que eu esqueci na minha casa. Eu achava que estava aqui, mas agora, procurando aqui, deve estar em casa. Então, eu tenho essas 3 Bíblias aqui, que são basicamente Bíblias de estudo. Nós temos a Bíblia normal, E com as suas traduções. Depois nós temos algumas Bíblias que foram traduzidas com comentários, com notas de rodapé. Dentro da teologia, a Bíblia mais usada é a Bíblia de Jerusalém, Essa é a Bíblia que a gente usa na faculdade de teologia, A Bíblia de Jerusalém, ela é a principal. Depois nós também temos aqui a Bíblia do Peregrino, que também tem muitas notas e muitas coisas que ajudam bastante. E nós temos essa Bíblia, um lançamento mais recente da Paulus, que ela é bem legal, Palavra Viva. Ela tem todos os paralelos aqui do lado, tem os comentários, tem todas as passagens do Novo Testamento que correspondem àquela passagem do Antigo Testamento, Então, e vice-versa. No Antigo, as citações do Novo e no Novo as citações do Antigo, Temos a Bíblia da CNBB, essa é a Bíblia que a gente usa na catequese, a edição pastoral, e aqui nós temos 2 Bíblias da Ave Maria,
que a maioria das pessoas tem. A Bíblia de compreensão mais fácil é a pastoral, por isso a gente usa na catequese, né? A Bíblia da CNBB tem a linguagem dos lecionários da missa, né? Já a Bíblia da Ave Maria é uma das que tem as linguagens mais difíceis, o português mais difícil. Já as outras Bíblias também têm uma linguagem um pouco diferente, mas não tão difícil quanto a da Ave Maria. Por que essa diferença de traduções? Porque a Bíblia é traduzida direto dos originais, grego e hebraico, né? Então, isso dá uma série de possibilidades de tradução, né? Por exemplo, palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa, né? Termos diferentes, mas que significam a mesma coisa. Então, por isso, nós temos essas dificuldades com relação às traduções. Além disso, nós temos as traduções evangélicas, que nós vamos ver também essa semana. Alguma coisa mais conhecida delas é a João de Almeida, né? E nós vamos entender um pouquinho o porquê dessas diferenças. A diferença entre a Bíblia católica, assim, rapidamente, né? Depois nós vamos aprofundar mais nisso. A diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica são a quantidade de livros, né? A Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia evangélica, né? Os evangélicos tiraram alguns livros da Bíblia. E uma outra característica também é que você sabe quando uma Bíblia ela é católica, quando logo nas primeiras páginas dela você tem aquilo que a gente chama de imprimatur, que é a assinatura de um bispo ou de um cardeal que diz que essa Bíblia pode ser impressa. Então, a gente sempre tem esse imprimatur dentro da Bíblia, né? Que é uma autorização, na verdade. Então, a gente geralmente tem aí uma autorização. Tudo bem até aqui? Vamos deixar aí as nossas perguntas mais para o final, tá bom? Vamos começar aqui. Nós temos alguns documentos da igreja que falam sobre a palavra de Deus, né? Deus fala ao seu povo. Na Dei Verbum número 2, que é um documento do Concílio Vaticano II, que vai tratar da palavra de Deus. Eu pus a mão numa Bíblia empoeirada e pus no nariz agora. Está complicado. Aprove a Deus revelar-se a si mesmo, né? Então, assim, tudo que nós conhecemos acerca de Deus nos foi revelado por Ele. E não há conhecimento de Deus sem a revelação que foi dada por Ele. E esta revelação está na Sagrada Escritura, na Bíblia. Todo conhecimento sobre Deus está na Sagrada Escritura. Volto a dizer, conhecimento sobre Deus. Não vamos entrar agora aqui na questão da tradição, nós vamos ver isso mais para frente, e nem da história. A revelação divina, palavras de Deus em palavras humanas. Então, o que nós acreditamos? Que na Bíblia estão palavras que foram inspiradas por Deus, mas escrita por seres humanos. Não foi Deus que escreveu a Bíblia com a sua mão ou com qualquer outra coisa, né? A Bíblia foi escrita por seres humanos, ponto. Inspirada por Deus. Isso precisa ficar claro para nós, para a gente não achar também que a Bíblia caiu do céu pronta
de zíper e tudo, porque tem alguns que acham que a Bíblia caiu do céu pronta. Eu vou só ali na cozinha lavar minha mão, que senão não vai dar certo, né? Com zíper e tudo. E não é bem assim. A Bíblia levou séculos para ser o que é hoje. A Bíblia levou séculos para ser o que é hoje. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, né? A palavra de Deus em palavras humanas. Tudo bem até aqui? Então, o que nós sabemos sobre Deus é o que Ele quis que nós soubéssemos. O que nós não sabemos é porque Ele não quer que a gente saiba. E ponto. Ou o que Ele quis que nós soubéssemos é o que Deus julga ser necessário para a nossa fé. Claro que a gente tem muitas outras perguntas que nós gostaríamos que tivessem respostas na Bíblia, mas muitas não têm. Até porque, se fosse tudo comprovado, não precisaria de fé. Ora, se eu disser para vocês que eu tenho um celular nas minhas costas, vocês têm que ter fé em mim para acreditar que eu tenho. Mas se eu mostro o celular para vocês, não precisa mais de fé, vocês estão vendo? A fé é acreditar naquilo que não se vê, né? Então, se eu não preciso acreditar, então eu não tenho fé. Pronto. Então, vejam só, a revelação é necessária, porque sem ela não se conhece a Deus. Então, Deus precisou se revelar para que nós pudéssemos conhecê-lo. Bom, se Deus existe, por que não permanece escondido? Deus podia permanecer escondido. Por quê? Porque Deus é amor e o amor se revela. Então Deus quis se revelar porque Ele ama, porque Ele é amor e porque Ele quer que nós o conheçamos e experimentemos este amor. E quem ama deseja ser conhecido. Desde o princípio, Deus procura o homem. Deus sempre nos procura. É Ele que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Não somos nós. Tanto que após o pecado é Deus que pergunta lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Adão, onde estás? Quando Adão peca e ele se esconde, é Deus quem o procura. Adão, onde estás? Né? Toda a história da salvação é Deus procurando o homem. Isso aqui precisa ficar muito claro para vocês. O que é a essência da Bíblia? O que é? Isso. O que nós temos de essência na Bíblia? Deus procurando o homem. A Bíblia é essa história. É a história de um Deus que procura o homem e do homem que foge de Deus. Deus procura o homem foge de Deus. Deus procura o homem foge de Deus. É a Bíblia. Se você for olhar para todas as partes da Sagrada Escritura, é basicamente isso. A Bíblia é essa história de um Deus que procura o homem que foge dele. Bom, o que significa revelação? Revelar significa retirar o véu. Ou seja, quando eu coloco um véu, uma toalha sobre alguma coisa, eu a escondo. Quando eu retiro a toalha, retiro o véu, ela aparece. Então, revelar é tirar o véu. É Deus mostrar-se.
naquilo que ele quer. Então, o que Deus revela na Sagrada Escritura? Quem ele é, quem nós somos e para onde caminhamos. Então, na Bíblia vamos ter estas revelações. Deus vai revelar quem ele é, quem nós somos e para onde nós caminhamos. Certo? Vamos ler junto ali? Quem somos. Agora vocês imaginem só. Sem revelação, apenas existiriam opiniões sobre Deus. Vocês imaginam se não existisse a Sagrada Escritura com aquilo que nós conhecemos de Deus revelado aqui? Qualquer um poderia falar qualquer coisa de Deus, né? Teríamos apenas opiniões sobre Deus. Com a revelação, conhecemos Deus porque ele quis dar-se a conhecer. Deus quis que nós o conhecêssemos. Como eu disse, a iniciativa é sempre dele. Sem ele, nós não o conheceríamos. E vejam bem, toda a revelação termina em Jesus Cristo. Nada que venha depois de Jesus Cristo pode ser tido como revelação. De repente apareceu alguém dizendo assim, não, agora Deus me revelou que eles não são 3, são 4. Não é mais Santíssima Trindade, é Quatrindade, Quadrade. Não, essa revelação não vale. Porque toda a revelação sobre Deus termina em Jesus Cristo. E ninguém revelou mais a Deus do que o próprio Jesus Cristo. Jesus revelou mais sobre Deus do que nós temos no Antigo Testamento inteiro. Então, com a revelação, conhecemos Deus porque ele quis que nós o conhecêssemos. Bom, agora aqui nós temos as etapas da revelação, que vai aparecer na Sagrada Escritura. Vejam bem. A criação. Só para vocês terem uma ideia, nós temos os patriarcas. Depois a gente vai lá, para os profetas. Depois a gente vai... vamos? Para Jesus Cristo e depois para a igreja. Então, só para a gente ter uma ideia que é uma pedagogia da revelação. Um caminho da revelação. Então, Deus se revela aos patriarcas. Na tradição bíblica, os patriarcas são os 3 grandes antepassados do povo de Israel. Os primeiros a quem Deus se revelou. Os primeiros para quem Deus apareceu. Os primeiros a quem Deus se deu a conhecer. Então, são os antepassados. O primeiro de todos é Abraão. Abraão é considerado o primeiro patriarca. Eu vou pedir para vocês anotarem estas passagens bíblicas, que eu gostaria que em casa vocês pudessem tomar a Bíblia e lê-las. Tá bom? Isso é muito importante. Então, Abraão, que no começo não se chama Abraão, mas Abrão, né? Depois a gente vai entender um pouquinho disso. É considerado o primeiro patriarca. Deus fez uma aliança com ele, prometendo que faria dele uma grande nação.
e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por sua descendência. Então, Deus se revelou por primeiro a Abraão. Ele é o primeiro patriarca. Deus se revelou, disse quem era e o que ele queria de Abraão. Tudo bem até aqui? O segundo é o filho de Abraão, Isaque, filho de Abraão e de Sara. Foi herdeiro da promessa feita por Deus a Abraão e pai de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Então, Abraão foi o primeiro, depois veio o seu filho Isaque, e depois nós temos Jacó, que também é chamado de Israel. Jacó e Israel, não o país, mas o país chama Israel por causa de Jacó, é o outro nome com o qual Jacó é chamado. Nós vamos entender o porquê. Porque de Jacó tiveram origem as 12 tribos de Israel. Jacó, filho de Isaque, Deus mudou seu nome para Israel. Lembrem-se que na Bíblia, toda mudança de nome significa uma nova missão. Por isso que Abrão passou a ser Abraão. Jacó vai passar a ser chamado de Israel. Saulo vai chamar-se Paulo. Cefas vai chamar-se Pedro. Né? Então, aqui nós temos esta realidade. Deus mudou seu nome para Israel e seus 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. É bonito isso, que quando a gente vai estudando, conforme a gente vai escutando a liturgia na missa, a gente vai entendendo melhor. Isso é importante. Então vejam só, as 12 tribos de Israel vêm dos 12 filhos de Israel, de Jacó. Lá em Gênesis 25, 50. Não é 25, versículo 50, é do capítulo 25 ao capítulo 50. São 25 capítulos, só falando disso. Não sei se vocês sabem, mas no livro do Gênesis nós temos duas narrativas diferentes da criação do mundo. Sabiam disso? O livro do Gênesis narra 2 vezes a criação do mundo, de formas diferentes. Por causa da literatura, uma tradição javista, outra tradição eloísta. Nós vamos entender isso também. Quando a gente começa a ler o livro do Gênesis, a gente vai chegar num capítulo em que Deus cria o mundo e o homem. Aí a gente anda um pouquinho, daqui a pouco Deus está criando o mundo e o homem de novo. Porque são 2 tradições literárias diferentes que foram compiladas no mesmo livro. Nós vamos entender isso também. Esses 3 homens... meu Deus, olha o que o pó fez comigo. Ainda, além de atacar o nariz, ainda está com a garganta ainda. Foi essa Bíblia pastoral aqui que eu peguei ela lá no armário da secretaria. Esses 3 homens são chamados de patriarcas porque são considerados os pais fundadores do povo de Israel e desempenham um papel central, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. No islamismo, Abraão, ou Ibrahim, também é uma figura extremamente importante. Quantos filhos Abraão teve?
2 filhos, um de Sara e outro da escrava, Agar, da escrava. O filho de Sara se chamava, e o filho de Agar se chamava Ismael. Aqui é que entra o islamismo. Apesar do islamismo ter surgido bem tardiamente, bem depois do cristianismo já está estabelecido, eles dizem que o fundador do islamismo foi Ismael. Quer dizer, temos lá o profeta Maomé, mas que vem de Ismael, a linha de Ismael. Por isso que Abraão é importante. Por isso que ele seria o pai também do islamismo. Porque enquanto o Isaac seria o judaísmo, Ismael o islamismo. Mas isso é a história das religiões, aí a gente vê num outro momento, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Se você estiver estudando a Bíblia, a sequência é simples de lembrar. Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel, e as 12 tribos de Israel. Então vamos ler juntos ali? Abraão, Isaque e Jacó, que é Israel, e as 12 tribos de Israel. Bom, depois veio quem? Moisés. Moisés foi aquele que tirou o povo de Israel do Egito, né? Que tinha sido feito escravo. Aí, depois de Moisés, nós vamos ter os profetas. Então vejam, Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel. De repente, as 12 tribos são levadas cativas para o Egito. Deus suscita Moisés, que traz de volta o povo para a terra prometida. Depois de Moisés, Deus vai então enviar ao povo os profetas, que na Bíblia são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas são os principais profetas do Antigo Testamento são os profetas maiores. São chamados maiores pela extensão de seus livros, não por serem mais importantes, porque o livro deles é maior do que os dos outros. Entendeu? Não é que o Isaías é maior do que Miqueias, por exemplo, não. Porque o livro de Isaías é maior do que o livro de Miqueias. Aqui estão os maiores livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por isso os profetas que nós lemos na liturgia, a maioria das leituras são deles. Vez ou outra que a gente tem os profetas menores. Por quê? Porque tem menos textos. Mas os maiores textos são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então são chamados profetas maiores porque são mais importantes? Não, porque o livro deles é maior. Ok. Aí nós temos os profetas menores. Padre, mas tem todos esses livros na Bíblia? Tem. Vocês sabiam que tem todos esses livros na Bíblia? Recebem esse nome porque os seus livros são mais curtos. Vamos ler juntos? Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tudo isso são livros da Bíblia. É Sofonias, não é Sofônias não, viu? Aliás, quando chega nesses profetas, nas leituras, tem que ver que é uma lástima. Né? Então,
Olha quantos livros proféticos nós temos na Sagrada Escritura. Miqueias é um dos que a gente mais lê na época do Advento, na preparação para o Natal. Bom, aí nós temos outros grandes profetas que são considerados profetas não por aquilo que escreveram, mas pelo papel que exerceram dentro da história do povo de Israel. Aqueles lá são os que escreveram, deixaram seus livros escritos. Estes são por aquilo que fizeram, né? Embora nem todos tenham deixado os livros escritos, tiveram uma missão profética marcante. Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, mediador da aliança. Elias, defensor do verdadeiro culto. Lembra que o Elias brigava com os profetas de Baal para defender o culto, porque eles queriam de todo jeito impor Baal como Deus, e Elias mantinha defendendo o culto. Lembra que ele desafiou os profetas de Baal, né, a pôr fogo numa oferenda no boi, né, no novilho, e os profetas rezaram quase que o dia inteiro para ver se vinha um fogo do céu para consumir o boi que eles ofereceram. Não veio nada, e Elias começou a tirar sarro deles. Fala mais alto, talvez Deus esteja dormindo, Baal esteja dormindo. Aí quando eles cansaram, Elias foi lá, pegou o sacrifício dele, pôs em cima do altar de pedra, pôs a lenha, mandou cavar um rego em volta, mandou jogar um monte de água, encharcou, encheu o rego. Aí ele rezou, Deus mandou o fogo, consumiu o novilho, a lenha e secou o rego. Então Elias é o profeta lambido, né? Ele é o profeta dos profetas, né? Eliseu é sucessor de Elias. Depois nós temos o grande profeta Samuel, que ungiu Saul e Davi como reis. Aí depois nós temos, depois dos profetas, Jesus Cristo e depois a igreja. Este é o esqueleto da Sagrada Escritura em termos de pessoas. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Moisés, os profetas. Depois dos profetas, nós temos Jesus, depois de Jesus, a igreja. Nesse sentido, a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo de 1 a 2, torna-se um texto central. Vejam, por exemplo, o que diz a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus diz o seguinte: muitas vezes e de muitos modos diversos falou Deus. Outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Então, a carta aos Hebreus é muito clara nesse sentido. Outrora, Deus falou de muitos modos. Falou pelos profetas. E agora, nestes dias que são os últimos, falou pelo seu Filho Jesus Cristo. Jesus, lembra que eu falei? É a palavra definitiva do Pai. Nada será acrescentado à revelação pública de Jesus. Nada. Ele é a palavra definitiva, é onde Deus fala pela última vez.
Tudo bem até aqui? Então, a revelação termina com quem? Ok. Bom, aí nós temos algo que é muito criticado pelos nossos irmãos de outras religiões: a escritura e a tradição. Muitos pensam somente a Bíblia. Não. A igreja não tem somente a Bíblia. Ela tem a tradição e o magistério, né? Então, nós não temos somente a Bíblia, né? A igreja tem a escritura, a tradição e o magistério. É muito importante nós usarmos esse tripé. Esse tripé é que sustenta a igreja: escritura, tradição e magistério. Retirar um deles gera um desequilíbrio. Por exemplo, é graças à tradição e ao magistério que nós temos o domingo, o cânon bíblico. O que é cânon bíblico? Quais livros entraram na Bíblia por serem considerados revelados, e o batismo infantil. Estas coisas foram estabelecidas na igreja pela tradição e pelo magistério. Não quer dizer que isso esteja definido na Bíblia. E nós já vamos entender por isso. Nada disso aparece explicitamente organizado na Bíblia. Mas nas entrelinhas. E aqui é que entra a tradição. Porque a tradição vem antes da palavra escrita. Antes da Bíblia ser escrita, ela era transmitida oralmente. Por isso que não faz sentido dizer que a tradição não significa nada. Porque se não fosse a tradição, não haveria a Bíblia. Como eu disse, ela não caiu pronta do céu de zíper e tudo. Foi a tradição, a transmissão oral, responsável por fazer com que a palavra de Deus não se perdesse. Caso contrário, ela teria sido esquecida. Antes de escrever a Bíblia, ela foi ensinada oralmente. Até porque naquela época não era tão fácil se ter papel como hoje. Também não havia caneta. Deus é o autor principal. O homem é verdadeiro autor. Há uma diferença na inspiração bíblica. Deus é o autor, mas o homem é quem escreveu. Padre, o homem escreveu todos os livros da Bíblia? Sim. Deus não mandou nenhuma folha pronta do céu? Não. Tudo foi escrito pelos homens. Comparação. Como um músico, utilizando diversos instrumentos, cada instrumento possui seu som, mas quem executa é o músico. Assim, Deus, aqui é muito importante que vocês tenham essa consciência, muito importante. Presta atenção. Assim, Deus, quando revelou a Sagrada Escritura, respeitou a cultura, a personalidade, a linguagem e o estilo dos autores.
Por isso a Bíblia não é igualzinha do começo ao fim. Por isso que existem duas narrativas do livro do Gênesis diferentes. Cada autor teve respeitada a sua cultura, a sua personalidade, a sua linguagem e o seu estilo. Vamos supor, vem cá, nós é do mesmo tamanho mesmo. Vamos supor que Deus revelou a mim e ao Vitinho a sua palavra para nós escrever. Eu vou escrever do meu jeito e ele vai escrever do jeito dele. Mas as duas vão ser palavra de Deus. Ele vai escrever do jeito, com a experiência que ele tem e eu com a experiência que eu tenho. Na cultura que ele vive, eu na cultura que eu vivo. Ok? Obrigado. Então, isso precisa ficar muito claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê um texto bíblico, e aqui é o problema da interpretação bíblica, por isso que a gente não pode dar ouvidos a qualquer um que fala da Bíblia na rede social ou no Diaba 4. Não podemos. Por isso a interpretação da Bíblia ao pé da letra, que é interpretá-la exatamente como está escrito, é um perigo. Ela não pode ser interpretada ipsis literi. Por quê? Porque cada autor, ao escrevê-lo, teve impressa nela a sua cultura, a sua personalidade, a sua e o seu estilo. Quando eu vou interpretar uma passagem bíblica, eu preciso saber. Por exemplo, eu vou ler o profeta Isaías. Qual era a cultura na época de Isaías? Como era a personalidade de Isaías? Qual é a linguagem de Isaías? E qual era o estilo de Isaías? Vocês sabem que o livro de Isaías tem mais de um Isaías que escreveu, né? É mais de um Isaías. Não é um só, não. É mais de um Isaías que escreveu o livro. E a Bíblia separa certinho, a exegese separa certinho o que cada Isaías escreveu. Então, quando alguém vai fazer uma interpretação bíblica, ele tem que entender qual é o contexto histórico daquela época. Por que ele está escrevendo daquele jeito? Por exemplo, quando se fala de literatura apocalíptica, que é aquela literatura que fala do final dos tempos, por que o autor está escrevendo daquele jeito? Porque ele estava sendo perseguido e ele tinha que escrever de uma forma que só quem estivesse inserido naquele meio é que entendesse. E se alguém pegasse aquilo e lesse vindo de fora, não entenderia nada. É que nem eu aqui, olha, gente, eu vou combinar com vocês algumas coisas e alguns termos. Quando eu escrever assim, olha, a vaca foi pro brejo, quer dizer que o negócio está feio, né? A vaca foi pro brejo e foi arrebatada ao céu e o sol caiu. Aí vocês vão entender que a coisa ficou feia, né? Nós quase morremos e acabou a força porque nós não pagamos a conta. Aí eu escrevo, pois naquele dia a vaca foi pro brejo, morreu e o sol caiu. Vocês que eu expliquei o que é, entenderam, olha, a coisa ficou feia, nós quase morremos e não pagamos a conta de luz. Vem alguém de fora e lê, a vaca foi pro brejo, morreu e o sol caiu. O que vai entender? Nada. É esse o contexto. Então a gente tem que entender isso, porque daí o povo fala assim, não, porque o livro do Apocalipse fala do fim do mundo, é só tragédia, a meia, e a Bíblia, e o chip que vai não sei na onde, né, não sei o que mais, e não sei que lugar. Tudo teoria da conspiração.
inerrância. A Bíblia não ensina erro naquilo que Deus quis ensinar para a nossa salvação. Não há erro na Bíblia. Padre, mas na Bíblia está dizendo que a terra é o centro do mundo. Naquela época, era o que se sabia. O que nós precisamos entender é que a Bíblia é um livro de fé. Ela não quer ser um livro de ciência, não quer ser um livro de astronomia, não quer ser um livro de biologia, não quer ser um livro de química. A Bíblia é um livro de fé. Ela foi escrita para transmitir a fé. Pode ser que algumas coisas que estejam descritas lá não correspondam ao que nós conhecemos hoje por causa do avanço da tecnologia e da ciência. Mas a intenção dela não é ser científica, não é ser biológica, é ser um livro de fé. Igual aquela história, Deus criou o homem e mais o macaco, né? E essa evolução, eu acredito na evolução do macaco ou não acredito? Eu acredito que Deus criou Adão e Eva, nós viemos tudo dele, mas se era só dois, por que nós viemos tudo diferente? Não é um livro científico. Mas se Deus criou o mundo e o Big Bang, nesse universo que não para de expandir, agora a sonda que já faz mais de 40 anos que está no espaço, chegou no final do nosso sistema solar. Uma sonda lá de 1977, acho que é a Voyager 1, chegou no final, depois de 77 até agora, quase 50 anos, voando no espaço. Eles acharam que ela ia durar só no máximo 30 anos, e ela continua funcionando com uma tecnologia de 1977. Ela continua mandando sinais para a Terra que demoram 22 horas para chegar, né, de onde ela está a 44 bilhões de anos-luz da Terra. O lugar mais longe que algo feito pelo ser humano já chegou no mundo, na história. Um ano-luz são 24 horas. A distância que você consegue percorrer. Então vejam só. Agora ela chegou no final e agora ela vai sair do sistema solar. Mas demorou só 50 anos. Viajando na velocidade impressionante. Você tem ideia do tamanho desse universo? O tamanho desse universo? E pensar que nós que achamos que somos dono do mundo, somos uma formiguinha, num planetinha que não é nada no universo. Nós nem para ser o planeta maior do sistema solar, nós não somos. Aí me perguntam, padre, mas pode existir outras vidas fora da Terra? Ué, pode. Num universo desse tamanho, Deus podia criar o que ele quisesse. Aí se um dia os ET aparecer aqui, também estão redimidos por Jesus, porque Jesus redimiu o universo. Aí quando ele chegar, você fala, olha, você está redimido. Quer ser batizado? Ué. Nós temos que entender que a redenção de Jesus foi do universo. Não foi só nossa. A morte e ressurreição de Jesus foi para redimir o universo.
Então a gente tem que entender isso. A Bíblia não ensina o erro naquilo que Deus quis ensinar. Então, o que ela ensina? O caminho da salvação. E isso não tem nada a ver com física, química, biologia, ciência e nada. É um livro de fé. E ela se utiliza de todos os recursos disponíveis na época em que ela foi escrita para falar do caminho da salvação. Lembra que a gente tem que entrar na cultura? Uma cultura de 5.000 anos atrás, uma cultura de 2.000 anos atrás. Era o que eles tinham. Bom, a Bíblia não caiu do céu. Ela nasceu da história do amor de Deus. Isso é a primeira coisa que nós temos que ver. Bom, eu vou abrir agora para dúvidas, perguntas, né? Essa foi a introdução. Amanhã nós vamos começar a ver. Não vai acabar já não, viu, gente? Eu programei 2 horas. É que eu tô aqui, hein? Era lá. Deixa eu só ver o negócio aqui. Amanhã nós vamos ver como nasceu a Bíblia. Vamos ver os livros, a divisão dos livros Pentateuco, históricos, sapienciais, né? Vamos ver o cânon bíblico, a diferença do cânon bíblico católico para o cânon bíblico protestante, o porquê, a importância dos concílios e como sabemos que um livro é inspirado e assim por diante, tá bom? Bom, então, só fazendo uma recapitulação aqui. A Bíblia é fruto da revelação de Deus. Uma revelação que Deus fez por amor. E ele nos deu a conhecer aquilo que ele julgou necessário para a nossa fé. Mais do que isso, não, né? Jesus foi a última revelação do Pai. A última coisa que ele queria que nós soubéssemos. Por isso que, sobretudo quando se proclama a palavra aqui desta mesa, se deve fazê-lo com toda a reverência e todo o respeito. Porque a palavra que nós proclamamos não é nossa. Assim como os autores bíblicos emprestaram a sua mão e a sua vida para escreverem a Sagrada Escritura, quando nós proclamamos a palavra, nós emprestamos para Deus a nossa voz. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que não sou eu que falo quando estou aqui, mas eu sou boca de Deus. Portanto, eu preciso falar bem. Eu preciso ler direito. Eu preciso ler bem. Eu preciso proclamar direito a palavra. Aqui só a palavra de Deus. Por isso que nós temos essa outra instante que fica aqui para comentários, para aviso, porque aqui é o lugar da palavra de Deus, da oração. Por isso que as preces também são feitas aqui. E a gente percebe, sabe exatamente quando alguém que vem ler aqui, ou melhor, não deveria ser ler a palavra, mas proclamar. Quando alguém vem aqui proclamar a palavra de Deus, a gente sabe quando ele se preparou e quando ele não se preparou.
Primeiro que quando ele tem dúvida sobre a pronúncia de uma palavra, a primeira coisa que ele deveria fazer é perguntar. Perguntar para o padre ou até perguntar para o Google. Põe lá no Google e põe para ele falar, a vozinha lá, ele fala. No mínimo, a gente devia fazer isso. E segundo que a gente tem que entender que ler e proclamar é diferente. Ler, eu leio. Vou pegar um trecho do Novo Testamento. Padre, quando eu tiver que dar uma sugestão para alguém que me perguntou o que ele quer começar a ler a Bíblia, por onde que ele começa? Que sugestão eu dou? Vocês vão dizer assim: comece pelo Novo Testamento. Porque o antigo é muito difícil. E vai te deixar em crise, porque lá Deus manda matar, Deus manda degolar, Deus manda pôr fogo. Então comece pelo Novo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo. Mas a concepção e a história e a realidade da sociedade da época viam Deus de uma forma. Por isso que quando Jesus vem, ele revela Jesus, Deus de uma outra forma, que é um escândalo para os judeus. Porque o Deus que eles conheciam até então, que era vingativo, que tinha predileção por algumas pessoas, agora era chamado por Deus de Pai. Para vocês terem uma ideia, o judeu não pronunciava o nome de Deus. Ele não pronunciava o nome Deus. E aí vem Jesus e não só ele não pronuncia o nome de Deus, ele chama Deus de Pai. Ele não chama Deus de Pai. Abá é papai. Papaizinho. Mataram ele. Porque isso era inconcebível para eles. Um Deus tão próximo. E quando ele diz então, eu e o Pai somos um. Aí a cabeça dos mestres da lei e dos fariseus deu um nó. Que aquilo não era possível. Não era permitido. Então vejam que a proclamação ela é diferente. Se eu vou ler, João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Eu li. Tá ruim? Não tá ruim. Deu para entender? Deu para entender. Mas é uma leitura. Uma proclamação é diferente. João Batista esteve no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Isso é proclamação. É diferente? É diferente. Então isso a gente aprende como? Treinando, não tem outro jeito. E o pior do que ler
é ler assim: João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Quando alguém lê assim, eu sentado ali falo: Senhor, puxa o freio, Jesus. A vaca foi pro brejo. Por isso que eu gosto. Alguns padres criticam o folheto. Não gostam de folheto na missa. Dizem que tira a atenção do povo. É por isso que eu gosto do folheto. Porque na dúvida, se alguém falar ou ler alguma palavra errada, você está com o folheto na mão e vai ver, não, ele leu errado. Porque uma palavra pode mudar todo o contexto do que a leitura está dizendo. Por exemplo, se você tem um contexto positivo, você pode negativá-lo se você muda uma palavra. E vice-versa. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. E também, toda a leitura da missa deveria ser precedida de um momento de oração. Eu vou ler na missa, qual é a leitura? Então, durante a semana eu vou lê-la em casa, eu vou rezar, vou ficar um pouco em silêncio, vou lê-la de novo, vou ver o que aquela palavra me diz. Para que quando eu chegar para lê-la no domingo ou no sábado, eu tenha quase decorado aquela palavra, de tanto que eu li. Hum? Dá um nervoso, dá nervoso. Aprendam com o padre uma coisa que me ajudou muito quando eu coloquei isso na cabeça. Do que eu vou fazer, quem mais sabe sou eu. Ponto final. Se sou eu que estou subindo aqui para ler, porque os outros têm tanto ou menos coragem do que eu. Então, ninguém vai. E faça. Se você leu antes, se você se preparou, faça. Então, às vezes a gente cria alguns monstros que rondam a nossa cabeça e não são reais. Agora, se você não leu antes, não se preparou, foi pego no pulo, aí não tem o que fazer. E é tão interessante que com o tempo a gente vai decorando a palavra de Deus. Por exemplo, os salmos que são cantados, eu sei todos. O salmista começa cantando, eu já emendo, porque eu não preciso nem olhar na folha que eu sei. O evangelho dos nossos irmãos defuntos nas Ezequiel, eu já decorei. Aliás, o ritual de Ezequiel é capaz de eu fazer sem um ritual. Eu decorei todas as orações, todas as coisas. Porque a gente vai tomando, né, gosto e também se aproximando daquela palavra. Perguntas sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, que eu puder já responder hoje eu respondo, o que tiver dentro daquilo que a gente ainda vai ver, eu falo. Uns 5.000 anos, mais ou menos, por aí. 5.000, né? Dá para ter muita exatidão. O povo de Israel não acredita que Jesus seja o Messias. Eles,
Israel está no ano 5000 e alguma coisa. Quem mais? Alguém que tem alguma dúvida, já tenha lido alguma coisa, visto alguma coisa da Bíblia, tenha ficado em dúvida? Não. Nosso calendário foi feito pelo Papa Gregório, né? E a forma de contar o tempo era diferente. Tanto é que quando a gente fala assim, escuta assim na Sagrada Escritura, Abraão tinha 800 anos quando morreu, né? Mas 800 anos de quantos anos? Né? De quanto tempo? De que forma de contar o tempo? Porque o tempo como nós o conhecemos hoje, janeiro a dezembro, 30 dias, 24 horas, é uma coisa relativamente recente, essa forma de contar o tempo. Então, também a questão do tempo era diferente em várias realidades. Por que que os nossos irmãos protestantes tiraram o livro? Esse é um assunto para amanhã, mas eu vou adiantar alguma coisa aqui. Os livros que eles tiraram são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, né? Por causa que eles se detiveram a um cânon judaico diferente. Cânon é a lista dos livros considerados inspirados. Então haviam diversos cânons, né? Que daí os concílios vão determinar, não, esses livros são inspirados, aí tinham outros cânons que diziam esses aqui é que são, esses aqui não são. E aí tinha um cânon judaico que excluía estes livros por eles não terem sido escritos em Jerusalém, em Israel, e por eles estarem escritos em grego e não em hebraico. Então, deixaram de fora esses livros. E eles seguiram este cânon judaico. Não é nem deles, era um cânon judaico. Né? Então, eles dizem que nós é que acrescentamos o livro. Mas quem veio primeiro? Os católicos ou os protestantes? Então, alguma coisa está errada. Se nós viemos primeiro, como é que nós pusemos? Isso. Existe uma matéria na teologia que chama Palestina no tempo de Jesus. Quando você estuda a Palestina no tempo de Jesus, aí você já vai ter um conceito das classes sociais, do contexto histórico, daquilo que era trabalho, de como a sociedade se dividia. Então, se você quer entender o contexto das cartas do Novo Testamento, estude a Palestina no tempo de Jesus. E aí você vai conseguir entender um pouquinho do contexto cultural em que aquelas cartas e aquelas coisas foram escritas. Como que era a Palestina no tempo que Jesus viveu. Como era a organização política, social, econômica. Lembra que Israel estava sob o domínio do Império Romano e Roma tinha um modelo próprio de governo.
que fez com que ela perdurasse como um dos maiores impérios que já existiram no mundo por muito tempo, que era o quê? Quando ela dominava suas províncias, ela mantinha o rei daquela província como seu vassalo. O rei continuava tendo autonomia, entre aspas, né? Continuava reinando e pagava tributos a Roma. Por isso que fala-se do rei Herodes, porque Roma deixou Herodes continuar reinando em Israel quando a dominou. E Herodes pagava impostos a Roma e não se rebelava por isso. Colocava lá um representante. O que Pôncio Pilatos era? Um representante do Império Romano que vivia ali como um governador. O rei era que nem o parlamentarismo hoje, sabe? Existe o presidente, existe o primeiro-ministro. O presidente faz o quê? Nada. Quem manda tudo? Primeiro-ministro. Era a mesma coisa. Existia o rei e existia o Império Romano. O rei fazia o quê? Só figurava. Tanto que quando foram crucificar Jesus, tiveram que ter autorização de quem? De Herodes ou de Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos. Então essa era uma questão muito latente na época. Na verdade, como eu disse para vocês, a Bíblia foi escrita, sobretudo o Antigo Testamento, em hebraico. E o hebraico ele não tem vogais. Ele tem consoantes, que soam como vogais algumas. Aí, na hora da tradução, né, da Bíblia, o tradutor tinha que ir colocando as vogais para ter uma aproximação daquilo que seria o original. E aí, alguns traduziram por Jeová e outros por Javé ou Iavé, né? Então, é por isso aí, como eles seguem um cânon específico, eu vou trazer isso mais detalhado amanhã, né? Aí eles fizeram a opção por este nome. Mas na nossa Bíblia a tradução é Javé, pelos nossos tradutores é Javé, né? Agora na Bíblia evangélica é Jeová. Eles fizeram a opção por Jeová, né? Então, por exemplo, Javé, você tem o J, o A, o V e o E. Jeová, você também tem o J e o V. Eles colocaram o E, o O e o A. E o tradutor colocou só o A e o E. Questão de tradução. Diferença de tradução. Mas amanhã eu explico melhor isso. O que mais? Alguém? Por exemplo, quando a gente fala de escritura, tradição e magistério, nós temos esses 3 tripés que sustentam a Igreja Católica. A tradição protestante fala de sola scriptura. Vocês já devem ter ouvido isso. Sola scriptura, ou seja, só o que está na Escritura, só o que está na Bíblia. E ponto final. Nós católicos, não. Nós temos um tripé onde a nossa fé está fundada. Na Bíblia, na tradição e no magistério. Magistério são os bispos, né? O que isso nos diz?
que muito daquilo que nós vivemos na nossa fé não está escrito na Bíblia, mas foi deixado por nós pela tradição. Então, por exemplo, os santos que nós celebramos ontem, por exemplo, os pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana, não aparece o nome deles na Bíblia, mas a tradição nos ensinou que eles chamavam Joaquim e Ana. Quando a gente lê os primeiros padres, santos padres dos primeiros séculos do cristianismo, por exemplo, muitos deles narram sobre o batismo de crianças, que não está explícito na Bíblia, mas que a igreja já realizava desde os seus primórdios, pela tradição. Quando a gente nega a tradição, a gente cai num conflito muito grande. Por quê? Como eu disse, a Bíblia não caiu do céu de zíper e tudo. Antes dela ser escrita, ela era transmitida oralmente. Só que chegou um momento em que resolveram colocar isso no papel para não se perder. Só que colocaram isso no papel da onde? Da tradição. Quem que colocou no papel? Quem ensinava oralmente. Então, se eu nego a tradição, eu nego a Bíblia. Porque ela não chegou assim para nós. Quem organizou a Bíblia como nós a conhecemos hoje foi a Igreja Católica. Quem a conservou ao longo dos séculos, até que a imprensa surgisse, foi a Igreja Católica, através dos monges nos mosteiros que copiavam a igreja, a Sagrada Escritura à mão. Em rolos e rolos e rolos e pergaminhos e pergaminhos e pergaminhos. Então, se a Igreja Católica não tivesse feito esse trabalho, a Bíblia teria se perdido ao longo dos séculos. Nós estamos aí falando de mais de 1000 anos. Porque quando que surgiu a imprensa? Então, tudo isso antes era transmitido de forma oral. Por isso que as grandes catedrais antigas tinham os vitrais, que eram chamados de a Bíblia dos pobres. Porque como eles não sabiam ler, na sua grande maioria, não tinham acesso à Bíblia, não é porque a igreja não deixava, porque muita gente acusa a Igreja Católica de ter escondido a Bíblia do povo. Não, quem que tinha dinheiro para comprar dos monges um pergaminho imenso de Bíblia? Não tinha, o povo não tinha dinheiro nem para comer naquela época, não sabia ler. E outro, quem que ia comprar um monte de papel se não sabia nem ler? Então, quando eles entravam nas catedrais, os vitrais eram como que catequeses. Criação do mundo, né? A redenção do homem e tudo mais. E como o povo não... Aí alguns criticam a igreja por ter tirado a missa do latim e o Concílio Vaticano II ter passado a missa na língua vernácula. Muitos daquela época iam na missa e ficavam rezando o terço enquanto a missa acontecia, porque ninguém entendia nada do que estava sendo dito em latim. Por que surgiu o sino? Tanto que algumas igrejas não usam mais hoje. Por que surgiu? Porque era a única forma do povo saber a hora que estava sendo a consagração. E estava tudo em latim, ninguém entendia nada. Estava lá, Pai Nosso. Aí, opa, tem que ajoelhar. Agora Jesus chegou.
aí desajoelhava porque agora já está na hora de levantar. É só por isso que surgiu isso aqui. Não é para deixar a missa bonita, não. Porque naquela época não tinha como o povo saber, a maioria não entendia o latim. Nem os padres que rezavam, às vezes, entendiam. Então, assim, é esse contexto. A forma da missa ser celebrada hoje não é desmerecendo uma missa que foi celebrada há mais de 1500 anos. Não, é uma forma de fazê-la estar mais viva dentro de nós. Isso. Foi no Concílio Vaticano II, Paulo VI, João 23 e Paulo VI, que mudaram isso. A gente chama isso de versus Dei, voltado para Deus, versus povo, voltado para o povo. A missa antes era versus Dei, agora é versus povo, para o povo. Porque, na verdade, o sacrifício é o de Cristo, é para Cristo. Mas é toda a assembleia, tem toda uma teologia por trás disso, que a gente também pode, numa outra formação, estudar sobre isso. Não que a missa em latim seja ruim, é linda, mas eu tenho que entender. E outra, muita gente hoje fala da missa em latim, missa em latim, missa em latim. É linda, mas o que você entende dela? Então a gente tem que ter esse contexto de que a celebração precisa me inserir dentro dela. Porque senão não faz sentido eu celebrar uma coisa que eu não estou compreendendo, entendendo. Poderia estudar? Pode, claro. Eu sou contra a missa em latim de forma alguma. Não sou. Rezaria? Não sei. Eu teria que estudar para fazer isso. Não sei como é que reza. Então, são todas coisas que a gente deve sempre estar se questionando quando escuta algumas coisas por aí. Tivemos agora toda aquela problemática, aquela coisa com a fraternidade de São Pio X, que foi excomungada porque ordenou os bispos sem autorização do Papa, porque dizem que querem preservar a tradição, mas a tradição diz que tem que obedecer o Papa, então há uma contradição nisso. Eu quero ser tão tradicional, mas a tradição diz que tem que respeitar o Papa. E aí, de repente, a tradição é para algumas coisas, para outras não. É muito complexo isso. Na verdade, isso são apenas títulos. E não tem nada programado, né? O título de cônego e de monsenhor caiu em desuso, né? Antes eram títulos como que reconhecimento por muitos tempos de padre, muito tempo de dedicação, né? E então recebia-se esses títulos que eram dados pelo bispo diocesano. Aí, com o Concílio Vaticano II, estes títulos foram caindo no desuso, mas ainda alguns recebiam eles, né? O Papa Francisco retirou-os de uma vez. Deixou apenas o título de monsenhor temporário para aquele que é nomeado vigário-geral. Vigário-geral é como se fosse um vice-bispo. Quando o bispo não está na diocese, ele que responde pela diocese.
Então, enquanto ele for vigário geral, ele tem direito a usar o título de monsenhor. Quando ele deixar de ser vigário geral, ele vai deixar de ter o título monsenhor, né? Esse título agora não é mais dado aos padres como um reconhecimento pelos anos de trabalho, que antes eram. Também existiam os cônegos que faziam parte do cabido da catedral, que eram os padres responsáveis por rezar as liturgias das horas na catedral. Então recebiam o título de cônegos, né? E então esses títulos hoje caíram na sua grande maioria nos desuso, né? Mas geralmente estavam ligados a funções. Cônegos, responsável por rezar a liturgia, monsenhor, responsável por cuidar da cúria, por exemplo, por estar cuidando da diocese quando o bispo não está presente. Geralmente os padres mais velhos é que recebiam esses títulos. E para ser bispo aí é um outro processo totalmente diferente, que é feita uma pesquisa sigilosa pela nunciatura apostólica, que é a embaixada da Santa Sé no Brasil, onde tem um núncio, que é um bispo, que chegam lá todos os anos os bispos das dioceses e os superiores das congregações enviam para a nunciatura apostólica alguns nomes que eles julgam ser padres que têm condições de serem bispos. Desses nomes, a nunciatura apostólica escolhe alguns e inicia um processo sigiloso de vasculhar a vida daquele sujeito de ponta a ponta, com cartas sigilosas que chegam para os padres que o conhecem, para as pessoas que tiveram convivência com ele, com várias perguntas. Essas cartas devem ser respondidas, seladas, lacradas e enviadas de volta para a anunciatura apostólica. Depois é feita uma tabulação de tudo isso. Se na análise das respostas, que a gente chama de escrutínios, verifica-se que aquela pessoa é íntegra, tem realmente condições, tem capacidade, porque nessa carta vem perguntando tudo, né? Tem condições de ser bispo, bispo de uma diocese grande, pequena, rural, tudo isso. Qual a sua sugestão, enfim. Aí ele faz esse levantamento todo, ele tem. Então, ele tem condições, muito bem. A diocese tal lá está vaga, né? A diocese tal está vaga. O núncio apostólico vai pegar 3 nomes desses que foram aprovados e que têm o perfil para aquela diocese, envia para o Vaticano e destes 3 nomes o Papa escolhe um. E aí, depois que é escolhido, retorna para a nunciatura, que vai entrar em contato com esse padre e vai dizer assim: o Papa nomeou você bispo de tal lugar, você aceita ou não? Para o Papa é o conclave, né? Que daí são os cardeais que vão escolher o Papa. Os graus da ordem são diaconato, presbiterato, padre e episcopado. Só isso. Todos os outros são títulos. Cardeal é um título, mas ele é um bispo como qualquer outro bispo, né? Só que ele pode eleger e ser eleito como papa. Só os cardeais podem, né? Mas são bispos, né? Que só receberam um título. Tudo bem? Pode. Deve ter acontecido. É. Mas aí entra a questão da obediência. É que se você vai dizer não, você tem que dizer o porquê do não. E o porquê precisa ser convincente. Oi?
Cuidar do povo já não é fácil, imagina de padre. É difícil. Estou muito bem aqui. Dá muito trabalho ser bispo. Tem muito trabalho. A excomunhão. Uhum. É. O que funciona a excomunhão? Estar na comunhão é estar junto. Estar excomungado é estar fora da comunhão, quer dizer, estar fora da comunidade. Com relação à fraternidade Pio X, não é que o Papa a excomungou, ela se auto-excomungou. Porque no Código de Direito Canônico existe uma excomunhão que se chama late sententia. O que isso significa? Automática. Quando eu faço uma coisa contrária à minha fé, eu me auto-excomungo. Quer dizer, eu saio da comunhão. Então, quando aquela fraternidade ordenou os bispos sem autorização do Papa, eles se auto-excomungaram, porque lá no Código de Direito Canônico das leis da igreja está escrito que todas as vezes que eu faço uma coisa fora da comunhão, eu me auto-excomungo. Então, esse padre aí que é de Brasília, que não estava aceitando a excomunhão, é porque justamente ele é dessa fraternidade. E quando a fraternidade foi excomungada, quando eles fizeram essa ordenação, toda a fraternidade foi excomungada. Mas ele não está aceitando, mas ele não tem muito o que aceitar, porque foi uma coisa que eles fizeram, né? Não foi o Papa. O Papa só lançou um documento para tornar claro uma coisa que já havia acontecido, entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender, né? Que a excomunhão, muitas vezes, ela é automática, é porque a pessoa faz uma coisa que não é para ser feito. Por exemplo, se eu estou lá, vou usar um exemplo simples, né, que é bem aquém daquilo, mas para a gente conseguir entender. Eu estou num serviço, numa equipe. Lá no meu trabalho tem uma equipe. E dentro dessa equipe tem algumas regras, né? Nessas regras existem coisas que a equipe não pode fazer. Aí, de repente, um vai lá e faz. O que ele sabe, o que fica claro, que ele fazendo o que não era para fazer, que ele vai estar fora da equipe, né? Porque ele fez o que não podia ser feito, né? Então, e ele tinha consciência disso, né? Então ele mesmo se auto-excluiu. E agora, não, nenhuma excomunhão é para sempre. Se ele se arrepender e voltar atrás e pedir perdão, ele pode ser readmitido. Exato, obediência. É. Na igreja, nós temos que entender que ela não é uma democracia. A igreja é uma hierarquia. Na democracia, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Na hierarquia, eu devo obediência a quem está acima de mim, né? E essa é a questão. Dentre os votos que são feitos, castidade, pobreza e obediência, o mais difícil é a obediência, né? Até Santa Teresa d'Ávila diz assim, que o demônio pode vestir-se de humildade, mas nunca de obediência. O demônio pode até se apresentar como uma pessoa humilde, mas nunca como uma pessoa obediente. Porque a obediência é muito difícil. O que se enquadraria na obediência? Tudo que está nas leis da igreja. E tudo que o superior te mandar fazer. Até existe um ditado na igreja que diz assim, que é melhor errar com a igreja do que acertar sozinho. Estou em obediência. Tudo bem até aqui? Bom, eu achei, sinceramente, que o meu tema de hoje ia
demorar um pouquinho mais. Eu não calculei direito o tempo, por isso acabou um pouco mais cedo. Mas amanhã ele vai ser um pouco mais extenso e a gente vai poder usar mais a Bíblia. Mas leiam, por favor, estes trechos bíblicos que eu passei para vocês e não se esqueçam de trazer a Bíblia e estar aqui amanhã. Tá bom? Que nós vamos ver algumas coisas muito importantes amanhã. Tá joia? E como eu disse, tem coisas, eu não sei tudo, tem coisas que eu não vou saber, aí eu pesquiso e trago para vocês. Porque apesar da gente estudar, não dá para lembrar de tudo, né? Tá bom? Vamos ficar em pé? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E a Mãe de Deus, por nós, pecadores. Se você tiver alguma dúvida ou tem vergonha de perguntar, traga escrito e amanhã você deixa aqui em cima da mesinha para mim. Não precisa nem pôr o nome de quem é. Traga escrito e deixa aqui em cima da mesinha, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Às vezes você, eu queria ter perguntado isso. Não fique com dúvidas, tá? Porque a dúvida é a porta de entrada do demônio, né? O demônio, quando ele quer entrar na vida da gente, ele põe uma dúvida na nossa cabeça, né? Aí faz um estrago. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado. Até amanhã. Não faltem, por favor.